Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 12 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu a montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, tomou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Amados e amadas de Deus, estamos diante de uma cena importante do ministério de Jesus. O evangelista diz: naqueles dias, Jesus subiu à montanha para rezar. Esse é um traço típico do Evangelho de São Lucas. Nos momentos centrais do seu ministério, Jesus está rezando. Nos momentos centrais da sua vida, ele está em oração, ele está em profunda comunhão com o Pai. E aqui Jesus está rezando. Jesus passa toda a noite em oração. Isso é porque ele vai realizar um ato fundamental. E que ato fundamental é esse? A escolha dos 12. Então continua o texto: ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Os 12, amados e amadas de Deus, relembravam Israel lá das origens. O Israel, ele foi nas origens criado sobre os 12 filhos de Jacó. Relembremos as 12 tribos de Israel. E Jesus então, quando chama os 12, quando constitui os 12, manifesta aí a sua consciência de que nele se reúne o novo Israel. Ele é aquele que reúne em si o Israel disperso. Então agora Jesus escolhe o nome, os 12, Jesus chama os 12. Depois de chamar, de constituir os 12, Jesus, continua o texto do Evangelho, Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Agora Jesus desce da montanha e para num lugar plano. E continua o texto do Evangelho. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Amados e amadas de Deus, agora Jesus tem diante de si muitos de seus discípulos, tem diante de si uma grande multidão de gente que veio da Judéia, de Jerusalém, de Tiro e de Sidônia, de gente que vem de todas as partes, de gente que necessita, de gente que precisa ser curada de suas doenças, gente que quer ouvir Jesus e gente que quer ser curada de suas enfermidades. E é interessante o que diz o texto do Evangelho: e todos que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Jesus cura, Jesus liberta as pessoas dos espíritos maus. E o Evangelho termina dizendo: a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Uma força sai do Filho de Deus e cura a todos. Jesus que cura as pessoas. Então, amados e amadas de Deus, temos diante de nós hoje Jesus que escolhe os 12, essa escolha que manifesta a consciência que Jesus tem de que nele se reúne o Israel disperso. Ele deve reunir em si o Israel disperso. Esse é o sentido do seu ministério, sentido da sua missão. E Jesus que cura, dele saía uma força que curava a todos. Amados e amadas de Deus, tenhamos essa consciência de que a igreja é continuação do Israel, de que Jesus, quando escolhe os 12, institui, aí está um elemento fundamental da constituição da igreja que hoje somos nós, seguidores e seguidoras de Jesus, e deixemos-nos curar por Jesus, deixemos-nos curar pela sua palavra, deixemos-nos curar pelos seus sacramentos, deixemos-nos curar pelo dom da Eucaristia, deixemos-nos curar por
por Ele, que continua hoje presente e atuante no meio de nós. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.